O fim é só o começo. Uma jornada de esperança e redenção. Antes do fim, há sempre uma chance de recomeço. E no recomeço, há a promessa de um amor que nunca falha. Prefácio. Há momentos na vida em que tudo parece ruir. Perdemos aquilo que nos era mais precioso, e a esperança, antes firme como uma rocha, se desfaz como poeira ao vento. Nessas horas, nos perguntamos se ainda há sentido em continuar. Se ainda há algo pelo que lutar. Se ainda há luz no meio da escuridão. Foi com essas perguntas que Elias iniciou sua jornada. Um homem quebrado, marcado pela dor da perda e pela desesperança, vivendo em um mundo que parecia não oferecer nada além de caos e destruição. No entanto, quando um estranho bate à sua porta em meio a uma noite tempestuosa, Elias se vê arrastado para uma caminhada inesperada, uma jornada que mudará sua vida e a de todos ao seu redor. Antes do fim, não é apenas uma história sobre um homem. É uma história sobre todos nós. Sobre as escolhas que fazemos quando estamos à beira do colapso. Sobre os encontros que transformam nossa forma de ver o mundo. Sobre a fé que muitas vezes esquecemos, mas que nunca deixa de nos chamar. Neste livro, convido você a seguir os passos de Elias. A sentir sua dor, sua raiva e suas dúvidas. Mas, acima de tudo, convido você a caminhar com ele rumo ao que há além da tempestade, a descoberta de que, antes do fim, sempre há uma chance de recomeço. Boa leitura. Capítulo 1 – Um mundo em colapso. O som das sirenes ecoava ao longe, misturando-se ao ruído abafado de uma tempestade que se formava no horizonte. O céu, pesado e cinzento, parecia refletir o estado do mundo, em ruínas. Elias caminhava lentamente pela estrada de terra que levava à sua pequena oficina, carregando uma sacola com o pão seco que conseguirá na feira daquela manhã. Ele não se lembrava da última vez que o mercado da cidade estivera cheio de vida. Agora, as barracas eram poucas e os olhares, famintos. Elias vivia em um canto esquecido de um mundo que parecia ter abandonado qualquer esperança de recuperação. Tempestades incessantes devastavam plantações. Os rios, outrora fontes de sustento, estavam secos ou poluídos. A violência havia se tornado uma forma de sobrevivência, e os governos não passavam de sombras impotentes, incapazes de restaurar a ordem. Ele abriu a porta da oficina e sentiu o cheiro familiar de madeira cortada e verniz. O lugar era pequeno, mas era tudo o que tinha. Uma mesa de trabalho coberta por ferramentas enferrujadas e pedaços de madeira inacabados ocupava o centro do cômodo. Nas prateleiras, estavam objetos que ele havia tentado vender em tempos melhores, cadeiras simples, esculturas rústicas, cruzes de madeira. Ninguém tinha dinheiro para comprar coisas assim agora. Elias sentou-se no banco de madeira e ficou em silêncio por um momento, observando as mãos calejadas. As mesmas mãos que antes haviam construído um lar para sua família, agora apenas criavam para preencher o vazio. Ele fechou os olhos e se viu na cozinha de sua antiga casa. O riso de Clara, sua esposa, ecoava em sua memória, e o som do pequeno Mateus correndo pelo chão o fazia sorrir, mesmo que por um breve instante. Mas, como sempre, a lembrança veio acompanhada da dor. O acidente. A perda. O silêncio que seguiu. Ele afastou os pensamentos com um suspiro e se levantou, começando a trabalhar em uma peça que há semanas estava esquecida na mesa. Um crucifixo simples, de linhas retas, que ele não conseguia terminar. O trabalho era sua única forma de enfrentar o vazio. A noite caiu rapidamente, trazendo consigo o som distante do vento. Elias acendeu uma lamparina e continuou a lixar a madeira. O som ritmado da lixa contra o crucifixo era quase reconfortante, uma espécie de mantra. Até que uma batida na porta interrompeu o silêncio. "Você vive sozinho aqui?" perguntou. "Desde que minha família morreu", respondeu Elias, sem olhar para ele. "Não tem mais ninguém. E não quero falar sobre isso." Ariel assentiu, respeitando a dor evidente. Mas, em vez de mudar de assunto, fez uma pergunta que pegou Elias de surpresa. "E você? Está vivo?" Elias levantou os olhos, confuso e irritado. Que tipo de pergunta é essa?
Claro que estou vivo. Ariel sorriu, um sorriso que parecia atravessar as defesas de Elias. Estar vivo é mais do que respirar, Elias. É mais do que existir. Às vezes, estamos tão presos ao que perdemos que esquecemos de viver. E você parece alguém que deixou de viver há muito tempo. Elias não respondeu. Ele não sabia o que dizer. Havia algo naquelas palavras que o atingia profundamente, mas ele não estava pronto para enfrentar aquilo. Não ainda. A noite avançava, e a tempestade começava a rugir do lado de fora. Ariel ficou em silêncio, enquanto Elias tentava, sem sucesso, voltar ao trabalho. Naquele momento, ele não sabia, mas o encontro com aquele estranho mudaria tudo. Capítulo 2 – O Encontro. A tempestade rugia lá fora, enquanto Elias e Ariel permaneciam em silêncio na pequena oficina. O som do vento parecia amplificar o peso das últimas palavras do estranho. Às vezes, estamos tão presos ao que perdemos que esquecemos de viver. Elias tentava ignorar aquilo, mas a frase martelava em sua mente como uma verdade inconveniente, que ele evitava enfrentar. Vai chover a noite inteira, disse Elias, quebrando o silêncio enquanto olhava pela janela embaçada. Pode dormir aqui, no chão. Não tenho outro lugar para oferecer. Agradeço, respondeu Ariel, sem hesitar. Não preciso de muito. Elias pegou uma manta velha e jogou-a no chão, próximo ao canto da oficina. O estranho agradeceu com um aceno de cabeça e se acomodou sem reclamar. Elias, por sua vez, sentou-se no banco próximo à sua mesa de trabalho, com o crucifixo ainda inacabado em mãos. A madeira parecia mais áspera do que o normal, como se seus dedos não conseguissem dar forma ao objeto. Seus pensamentos estavam em outro lugar. Por que está aqui? Perguntou Elias, sem encará-lo. Porque é onde preciso estar, respondeu Ariel, calmamente. Isso não é uma resposta. Quero saber de onde você veio, o que está fazendo neste lugar abandonado. Você parece diferente. Elias hesitou nas últimas palavras, como se temesse o que poderia ouvir. Ariel observou por um momento, seus olhos brilhando como se enxergassem além do que Elias estava disposto a mostrar. Estou viajando. Caminhando por terras desoladas, conhecendo pessoas, ouvindo histórias, e esperando. Esperando o quê? Um sinal. Algo que indique que ainda há esperança, respondeu Ariel, sua voz carregada de uma serenidade quase desconcertante. E acredito que encontrei algo aqui. Elias soltou uma risada seca, balançando a cabeça em incredulidade. Aqui? Comigo? Você está no lugar errado, amigo. Este mundo acabou, e eu não sou ninguém. Só estou sobrevivendo até tudo desmoronar de vez. Ariel se ajeitou, sentando-se com as pernas cruzadas no chão. Ele parecia perfeitamente à vontade, como se estivesse no lugar mais seguro do mundo. E ainda assim, você trabalha com madeira, disse Ariel, apontando para o crucifixo. Constrói coisas. Reconstrói. Mesmo que não perceba, ainda acredita em algo. Elias ficou em silêncio. Ele não sabia como responder. Era verdade que trabalhar com madeira o ajudava a esquecer, mas nunca tinha pensado nisso como um sinal de esperança. Para ele, era apenas uma forma de ocupar o tempo. Não é sobre mim, respondeu Elias, defensivo. As pessoas não têm mais fé. Elas estão cansadas de lutar. Olhe ao redor, Ariel. Esse mundo está desmoronando. Não há redenção para ele. Ariel inclinou a cabeça, como se considerasse as palavras de Elias com cuidado. Às vezes, o mundo precisa chegar ao limite para que as pessoas percebam o que realmente importa. Não é o mundo que precisa de redenção, Elias. São as pessoas. E isso começa em cada um de nós. Aquelas palavras atingiram Elias com uma força inesperada. Ele olhou para Ariel, tentando entender quem era aquele homem. Ele não falava como alguém comum. Não era como os pregadores que, ocasionalmente, passavam pela cidade gritando condenações. As palavras de Ariel tinham um peso diferente, como se carregassem algo mais profundo. Você fala como se soubesse algo que eu não sei, disse Elias, finalmente. Como se visse além do que está na minha frente.
Talvez porque eu veja, respondeu Ariel, com um sorriso enigmático. Mas o que importa não é o que eu vejo, e sim o que você está disposto a enxergar. Elias sentiu uma pontada de irritação. Ele não gostava de enigmas, especialmente quando vinham de um estranho que parecia entender mais sobre sua vida do que ele próprio. Olha, Ariel, eu não sei o que você quer de mim, mas aqui não tem nada para você. Sou só um homem tentando sobreviver. Não sou especial, não tenho respostas. Só quero viver em paz até isso tudo acabar. Elias, disse Ariel, sua voz suave, mas firme. O que você faria se soubesse que o fim está próximo? A pergunta pairou no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Elias encarou Ariel, sem saber o que dizer. Ele queria responder que nada mudaria, que já vivia como se tudo estivesse acabado. Mas, no fundo, sabia que isso não era verdade. Não sei, admitiu Elias, finalmente. Acho que não importa. O fim é o fim. Depois disso, nada mais importa. Ariel observou por um longo momento antes de responder. O fim não é o fim, Elias. É apenas o começo. Mas apenas aqueles que estão dispostos a ver além do desespero conseguem enxergar isso. Elias desviou o olhar, sentindo-se desconfortável. Ele não sabia por que estava ouvindo aquele homem. Mas havia algo nas palavras de Ariel que mexia com ele de um jeito que ninguém mais havia feito. Lá fora, a tempestade continuava. O vento rugia, balançando a velha oficina, mas lá dentro, o silêncio entre os dois homens era mais intenso do que qualquer som. Elias sabia que sua vida estava prestes a mudar, mas ainda não compreendia como ou porquê. Ele olhou novamente para o crucifixo inacabado em suas mãos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma vontade tímida de terminá-lo. Mas não esta noite. Não enquanto Ariel ainda estivesse ali. Porque, mesmo sem entender, Elias sabia que aquele estranho tinha algo importante a dizer. E que, de alguma forma, ele precisava ouvir. Capítulo 3 – A jornada começa. O sol da manhã despontava timidamente no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados. A tempestade havia passado, deixando para trás poças de água e o cheiro úmido de terra molhada. Elias estava de pé diante da oficina, olhando para o horizonte com um misto de inquietação e cansaço. Ele não conseguirá dormir. As palavras de Ariel ainda ecoavam em sua mente como um sussurro insistente. Você sempre acorda tão cedo? Perguntou Ariel, saindo da oficina com a sacola de couro em mãos. Ele parecia descansado, como se a tempestade e a noite agitada não tivessem o afetado. Não consegui dormir, respondeu Elias, sem olhar para ele. Tenho trabalhado demais, acho. Ariel não respondeu imediatamente. Ficou ao lado de Elias, observando o céu, como se compartilhasse do mesmo peso invisível que o carpinteiro carregava. Depois de um momento, ele quebrou o silêncio. Elias, você já se perguntou por que ainda está aqui? Por que você sobreviveu quando tantos outros não sobreviveram? A pergunta fez Elias cerrar os olhos, irritado. Ele não queria pensar naquilo. Não queria revisitar a dor de perder sua esposa e filho, nem tentar entender por que ainda estava vivo enquanto eles não estavam. Eu sobrevivo porque é isso que fazemos. Nós seguimos em frente, mesmo sem motivos. Elias respirou fundo. É assim que a vida funciona, Ariel. Não tem sentido. Ariel virou-se para ele, seus olhos brilhando com uma intensidade serena. Talvez a vida não tenha sentido enquanto você a vê como um fardo. Mas e se ela for um presente? E se você estiver aqui porque ainda há algo que precisa fazer? Elias finalmente encarou Ariel, confuso e desconfiado. Do que você está falando? Algo que preciso fazer? Como se eu tivesse alguma missão.
Olha, Ariel, não sei o que você quer comigo, mas já é hora de seguir seu caminho. Ariel sorriu levemente, como se já esperasse aquela resposta. Então venha comigo. Por um dia. Vou mostrar algo que talvez mude sua forma de pensar. Ir com você. Elias riu, incrédulo. Eu nem sei quem você é. E você quer que eu largue tudo para vagar por aí? O que você tem a perder, Elias? Perguntou Ariel, com um tom tão simples que parecia desarmar qualquer resistência. Um dia. Se não encontrar nada, voltamos, e eu não o incomodarei mais. Elias hesitou. Ele sabia que deveria recusar. Mas havia algo na presença de Ariel, algo que mexia com ele de um jeito que não conseguia explicar. Além disso, ele realmente não tinha nada a perder. Sua oficina estava parada, e o mundo ao seu redor parecia tão vazio quanto ele mesmo. Um dia, disse Elias, finalmente. Só um dia. Ariel assentiu, satisfeito, e os dois partiram logo depois. O caminho era estreito e lamacento, mas Ariel parecia conhecer a direção, embora não houvesse estradas definidas. Eles caminhavam em silêncio na maior parte do tempo, enquanto Elias tentava entender por que havia concordado com aquela ideia absurda. Depois de algumas horas, chegaram a um vilarejo abandonado. As casas estavam em ruínas, com janelas quebradas e telhados caídos. Não havia sinais de vida, apenas o silêncio desconfortável de um lugar que já fora cheio de histórias. O que é isso? Perguntou Elias, olhando ao redor. Um lugar que, como muitos outros, foi abandonado pelo desespero, respondeu Ariel. As pessoas aqui perderam tudo e decidiram que não havia mais nada pelo que lutar. Não as culpo, disse Elias, com amargura. É difícil lutar quando tudo está contra você. Ariel se aproximou de uma pequena praça no centro do vilarejo. Havia um banco quebrado e uma fonte seca. Ele se sentou no banco, convidando Elias a fazer o mesmo. E você, Elias? Quando foi que decidiu parar de lutar? Perguntou Ariel, olhando diretamente para ele. Elias sentiu um nó na garganta. Ele não gostava da facilidade com que Ariel fazia perguntas tão diretas, como se soubesse exatamente onde estava o ponto mais vulnerável. Eu não, eu só, Elias balançou a cabeça, tentando encontrar palavras. Quando minha família morreu, algo em mim morreu também. Eu não parei de lutar. Só não sei mais pelo que estou lutando. Talvez esteja lutando pela coisa errada, disse Ariel, com suavidade. Talvez você ainda não tenha entendido que, mesmo na dor, há um propósito. Que mesmo na escuridão, há uma luz esperando para ser vista. Elias queria protestar, dizer que Ariel estava errado. Mas, em vez disso, ficou em silêncio, olhando para a fonte seca diante deles. Ele não sabia por quê, mas sentiu algo mudar dentro de si. Não era exatamente esperança, mas uma pequena fagulha, como se algo estivesse prestes a ser aceso. Eles continuaram a caminhada, deixando o vilarejo para trás. No caminho, encontraram uma mulher com um menino pequeno. Eles estavam sentados à beira da estrada, parecendo famintos e exaustos. A mulher segurava o filho nos braços, tentando protegê-lo do vento frio. Ariel se aproximou dele sem hesitar, tirando da sacola de couro um pedaço de pão e uma garrafa de água. Ele se ajoelhou diante da mulher e entregou o que tinha. Tome. É pouco, mas espero que ajude, disse Ariel, com um sorriso gentil. A mulher olhou para ele com lágrimas nos olhos, segurando o pão como se fosse o maior tesouro do mundo. Obrigada, obrigada, sussurrou ela, com a voz embargada. Elias ficou parado, observando. Ele não entendia por que Ariel agia assim, dividindo o pouco que tinha com estranhos. Mas, ao mesmo tempo, não conseguia desviar os olhos. Havia algo de extraordinário naquela cena, algo que Elias não via há muito tempo, generosidade sem nenhum motivo aparente. Quando retomaram a caminhada, Elias finalmente falou. Por que fez aquilo? Você nem os conhece. Ariel olhou para ele e sorriu. Porque, às vezes, uma pequena fagulha pode acender um fogo que ilumina o mundo. Elias ficou em silêncio. Ele não sabia o que dizer, mas sabia que aquela jornada estava apenas começando.
Capítulo 4 – As provações. O sol já estava alto no céu quando Ariel e Elias chegaram a uma região que parecia desolada. As árvores secas se erguiam como esqueletos contra o horizonte, e o vento levantava pequenas nuvens de poeira no chão rachado. A caminhada estava ficando mais difícil, e Elias começava a sentir o cansaço tanto nos pés quanto no coração. Por que estamos indo tão longe? Perguntou Elias, com a voz carregada de irritação. Não há nada aqui. Só poeira e silêncio. Não é sobre o lugar, Elias, respondeu Ariel, com o mesmo tom calmo de sempre. É sobre o que você precisa aprender ao longo do caminho. Elias soltou uma risada sarcástica. Aprender o quê? Que o mundo está desmoronando e que tudo o que fazemos é inútil. Não preciso de uma jornada para isso. Eu já sei. Ariel parou e olhou para ele, seus olhos brilhando com algo que parecia ao mesmo tempo compaixão e determinação. Você acredita que está sozinho em sua dor, Elias, mas isso não é verdade. Há outros que carregam fardos tão pesados quanto o seu, disse Ariel. E, às vezes, é apenas ao enxergarmos a dor dos outros que encontramos força para enfrentar a nossa. Elias não respondeu. Ele apenas continuou caminhando, mais por obstinação do que por curiosidade. Mas, em pouco tempo, percebeu que Ariel tinha razão. Eles chegaram a uma clareira onde havia uma pequena cabana. Da porta da cabana, saiu um homem idoso, curvado e apoiado em um cajado. Ele tinha olhos fundos e cansados, mas que ainda mantinham um brilho de determinação. Quem são vocês? Perguntou o homem, com a voz rouca, mas firme. Viajantes, respondeu Ariel. Estamos procurando um lugar para descansar antes de continuar nossa jornada. O homem hesitou, mas, após um momento, acenou com a cabeça. Podem entrar, mas não tenho muito a oferecer. Dentro da cabana, Elias percebeu o quanto aquele lugar era precário. As paredes estavam cobertas de buracos, e o telhado parecia prestes a desabar. Sobre uma mesa, havia apenas um pedaço de pão duro e uma caneca de água. O homem notou o olhar de Elias. É tudo o que tenho, disse ele. Mas é o suficiente para mim. Como consegue viver assim? Perguntou Elias, sem esconder o tom de incredulidade. Não sente que está lutando contra o impossível? O homem deu um pequeno sorriso, puxando uma cadeira para se sentar. Já perdi muitas coisas nesta vida, filho. Minha família, minha casa, tudo o que eu tinha. Mas não perdi a fé. E enquanto tiver isso, tenho tudo o que preciso. Elias franziu o senho, desconfortável com aquelas palavras. Ele não entendia como alguém podia encontrar força em meio a tanta perda. E se sua fé não for suficiente? Perguntou Elias, num tom desafiador. O homem olhou para ele com calma. Então, continuarei acreditando. Porque desistir não é uma opção. Elias desviou o olhar, sentindo um misto de vergonha e raiva. Ele não sabia por que aquelas palavras o incomodavam tanto. Quando saíram da cabana, Elias estava mais silencioso do que de costume. Ariel percebeu, mas não disse nada. Eles continuaram a caminhada, até que a próxima provação veio de forma inesperada. No meio do caminho, uma tempestade de areia começou a se formar no horizonte. O vento começou a aumentar, e Ariel olhou para Elias com seriedade. Precisamos encontrar abrigo. Isso vai ficar perigoso. Mas não havia abrigo por perto. Eles precisaram improvisar, agachando-se atrás de uma grande rocha enquanto a tempestade os engolia. A areia cortava a pele como lâminas, e Elias sentia o medo crescer dentro de si. Ele olhou para Ariel, esperando ver pânico, mas o estranho estava calmo como sempre. Como você consegue ficar tão calmo? Gritou Elias, tentando ser ouvido acima do som do vento. Porque eu sei que isso vai passar, respondeu Ariel, sem levantar a voz. Tempestades sempre passam, Elias. Mas o que você faz durante a tempestade é o que importa. Elias queria retrucar, mas a verdade nas palavras de Ariel o calou. Ele apertou os olhos e aguentou o impacto do vento e da areia até que, finalmente, a tempestade começou a diminuir. Quando tudo acabou, Elias estava exausto, mas sentia algo diferente dentro de si. Ele não sabia explicar o que era,
mas era como se, pela primeira vez, tivesse enfrentado algo em vez de fugir. Naquela noite, enquanto descansavam em um lugar seguro, Ariel quebrou o silêncio. Elias, o que você aprendeu hoje? Elias pensou por um momento antes de responder. Acho que aprendi que talvez seja possível continuar, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Ariel sorriu. Esse é o primeiro passo. Mas há muito mais que você ainda precisa entender. Elias não respondeu, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez valesse a pena continuar a caminhada. Após a tempestade, o mundo parecia estranhamente calmo. O vento havia cessado, e o céu adquirira uma tonalidade dourada, como se o sol estivesse tentando consolar a terra devastada. Elias e Ariel continuavam caminhando, seus passos marcados pelo silêncio. Elias sentia o corpo pesado, mas algo em seu interior estava diferente. Ele não queria admitir, mas a presença de Ariel parecia dar significado a cada passo. No fim da tarde, eles chegaram a um rio raso. A água corria lenta, mas clara, refletindo as cores do céu. Ariel parou e, sem dizer nada, ajoelhou-se na margem para lavar o rosto e as mãos. Elias o observou por um momento, tentando entender como aquele homem podia parecer tão sereno, mesmo em meio ao caos que cercava tudo. Ariel, o que você realmente quer de mim? Perguntou Elias, finalmente quebrando o silêncio. Por que insiste em me arrastar por esses lugares? Não vejo como isso vai mudar alguma coisa. Ariel terminou de lavar as mãos e olhou para Elias com um sorriso calmo. Elias, você acha que essa jornada é para mudar o mundo? Ele fez uma pausa antes de continuar. Não. Essa jornada é para mudar você. Elias bufou, impaciente. Eu não preciso mudar. O problema não sou eu. É o mundo. É o que aconteceu comigo, com a minha família. Você não entende. Não há nada que você ou qualquer outra pessoa possa fazer para mudar isso. Ariel se levantou, cruzando os braços enquanto observava Elias. Seus olhos estavam sérios agora, mas ainda cheios de compaixão. Você carrega a dor como se fosse sua única companhia, Elias. Mas a dor não precisa ser o fim da sua história. Você já pensou que, talvez, o que aconteceu com você não tenha sido para destruir você, mas para transformá-lo? Elias sentiu um nó na garganta. Ele queria gritar, argumentar, mas as palavras de Ariel tinham um peso que ele não podia ignorar. Antes que pudesse responder, Ariel começou a caminhar ao longo do rio. Venha! Ainda há algo que precisamos fazer antes do dia acabar, disse Ariel, sem olhar para trás. Eles caminharam até avistar um pequeno grupo de pessoas reunidas ao redor de uma fogueira. Elias hesitou. Ele não gostava de multidões, especialmente em tempos como aquele. Pessoas desesperadas podiam ser perigosas. Quem são eles? Perguntou Elias, mantendo uma distância segura. Pessoas, assim como você, respondeu Ariel. Cada uma carregando suas próprias feridas, suas próprias histórias. Vamos conhecê-las. Elias relutou, mas seguiu Ariel até o grupo. Eles foram recebidos com olhares desconfiados, mas uma mulher, que parecia ser a líder, deu um passo à frente. Ela era alta e magra, com olhos cansados, mas determinados. Quem são vocês? Perguntou ela, segurando uma vara que usava como apoio. Viajantes, respondeu Ariel. Estamos apenas de passagem. A mulher olhou para Elias, que evitou seu olhar. Não costumamos confiar em estranhos, disse ela, apertando a vara com mais força. Nem sempre confiar é fácil, respondeu Ariel, com serenidade. Mas às vezes é necessário. A mulher hesitou, mas acabou cedendo. Eles foram convidados a se juntar à fogueira, onde o pequeno grupo dividia uma sopa rala e pão duro. Elias percebeu que aquelas pessoas estavam em uma situação ainda pior do que ele imaginava. Elas tinham tão pouco, mas ainda assim tentavam sobreviver juntas. Enquanto comiam, Ariel começou a conversar com eles. Ele ouvia com atenção as histórias de cada um, nunca interrompendo, mas sempre oferecendo uma palavra de consolo ou encorajamento. Elias permaneceu em silêncio, observando. Por que vocês continuam? Perguntou Elias, finalmente, interrompendo uma conversa. Por que não desistem?
parece que não há nada pelo que lutar. Um dos homens, um jovem chamado Rafael, respondeu com um sorriso triste. Porque desistir não nos restaura. Continuar é a única forma de manter a esperança, mesmo que seja difícil. Elias sentiu um arrepio ao ouvir aquelas palavras. Elas ecoavam algo que Ariel havia dito mais cedo. Ele olhou para o estranho, que parecia estar esperando exatamente aquele momento. Viu, Elias? Disse Ariel, com um leve sorriso. Às vezes, a força que você procura está nos outros. E, ao enxergar isso, você começa a encontrar a sua própria força. Elias não respondeu. Ele olhou para o fogo, perdido em pensamentos. Pela primeira vez, começou a se perguntar se Ariel estava certo. Talvez a jornada não fosse sobre o mundo. Talvez fosse sobre ele. Mais tarde, quando a noite caiu e o grupo começou a adormecer, Elias se aproximou de Ariel. Ariel, você realmente acredita que há algo que possa mudar tudo isso? O mundo, as pessoas, minha vida? Sua voz estava cheia de dúvida, mas também de um desejo tímido de esperança. Ariel olhou para ele, seus olhos brilhando na luz da fogueira. Sim, Elias. Mas a mudança começa dentro de você. E, quando você permitir que isso aconteça, verá que pode fazer mais do que imagina. Mesmo em um mundo quebrado, há sempre uma chance de recomeço. Elias ficou em silêncio, olhando para as estrelas. Ele não sabia se acreditava em Ariel, mas algo dentro de si estava começando a mudar. Era como se uma pequena luz estivesse tentando brilhar em meio à escuridão de seu coração. Ele não sabia o que viria a seguir, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez valesse a pena descobrir. Capítulo 5 – A Revelação. O amanhecer trouxe consigo uma sensação de renovação. O ar estava mais leve, e o canto tímido de alguns pássaros ecoava ao longe, quebrando o silêncio que Elias já começava a se acostumar a carregar. Ele acordou antes dos outros, sentado perto das brasas que restavam da fogueira da noite anterior. Seus olhos estavam fixos no horizonte, enquanto tentava organizar os pensamentos que se atropelavam em sua mente. A jornada até ali havia sido desgastante, mas, de alguma forma, necessária. Elias ainda não compreendia completamente por que havia seguido Ariel, mas uma parte dele sabia que algo dentro de si estava mudando. Havia um fio tênue de esperança que ele não conseguia ignorar. Dormiu bem? Ariel perguntou, aproximando-se silenciosamente. Elias se virou, surpreendido por não ter notado sua aproximação. Tão bem quanto possível. Ainda não sei como você faz isso, manter essa calma, mesmo quando tudo está desmoronando. Ariel sorriu, sentando-se ao lado dele. Não é a calma que importa, Elias. É a fé. Quando você entende que há um propósito maior, a tempestade não parece tão assustadora. Elias suspirou. Ele estava cansado de enigmas. Você continua falando em propósito, mas nunca explica o que isso significa. Qual é o meu propósito, Ariel? Por que você me trouxe aqui? Ariel ficou em silêncio por um momento, olhando para o horizonte como se buscasse as palavras certas. Você acha que sua vida perdeu o sentido porque perdeu quem amava, não é? A pergunta atingiu Elias como um soco. Ele desviou o olhar, sentindo o familiar peso da dor pressionar seu peito. Minha esposa e meu filho eram tudo o que eu tinha. Quando os perdi, perdi também a razão de continuar, respondeu ele, sua voz carregada de amargura. Mas eles não eram a única razão de sua existência, Elias, disse Ariel, com suavidade. Eles eram uma parte preciosa de sua jornada, mas não o destino final. Você ainda está aqui porque há algo que precisa fazer. Algo maior do que você mesmo. Elias balançou a cabeça, incrédulo. E o que seria isso? Salvar o mundo? Consertar o que já está quebrado além do reparo? Não sei se consigo acreditar nisso. Não é sua responsabilidade consertar o mundo, Elias, respondeu Ariel. Mas é sua responsabilidade fazer a diferença onde você pode. E, para isso, você precisa acreditar. Não em você mesmo, mas naquilo que está além de você. Elias franziu o senho, confuso. Além de mim? O que isso significa?
Ariel colocou uma mão em seu ombro e o olhou diretamente nos olhos. Significa que você não está sozinho. Nunca esteve. Mesmo nos momentos mais sombrios, há uma luz que nunca se apaga. Ela esteve com você o tempo todo, Elias. Você só precisa reconhecê-la. Eles partiram logo depois, deixando o grupo da fogueira para trás. O caminho os levou a uma colina de onde se podia ver um vale amplo e desolado. No centro do vale, havia uma pequena vila parcialmente em ruínas. Algumas casas ainda estavam de pé, mas a maioria parecia abandonada. Ariel parou no topo da colina e apontou para a vila. É aqui que sua jornada começa, Elias. O que quer dizer com isso? Perguntou Elias, confuso. Lá embaixo, há pessoas que precisam de ajuda. Elas estão presas no medo, na raiva e no desespero. Elas precisam de alguém que as lembre de que ainda há esperança. E esse alguém é você. Elias deu uma risada incrédula. Eu não sou um líder. Não sou um herói. Sou só um homem quebrado. Por que elas me ouviriam? Ariel virou-se para ele, sua expressão firme. Porque você conhece a dor delas. Você sabe o que significa estar perdido. E, porque encontrou uma fagulha de luz em meio à sua própria escuridão, pode ajudá-las a encontrar a delas. Elias abriu a boca para protestar, mas as palavras de Ariel o silenciaram. Ele sabia que havia verdade ali, mesmo que não quisesse admitir. E você? Perguntou Elias. O que vai fazer enquanto eu tento isso? Ariel sorriu. Meu papel está quase cumprido, Elias. Mas você nunca estará sozinho. Mesmo quando eu não estiver por perto, lembre-se de que há uma força maior sustentando você. Uma força que nunca falha. Elias sentiu um nó na garganta. Ele ainda não sabia se acreditava em tudo que Ariel dizia, mas, pela primeira vez, sentiu que talvez fosse possível. Ao chegarem à vila, Elias percebeu que as pessoas estavam assustadas e desconfiadas. Elas o olhavam como se ele fosse um intruso, e Elias se sentiu imediatamente deslocado. Mas Ariel permaneceu ao seu lado, guiando-o com palavras e gestos simples. Eles começaram ajudando uma mulher idosa a reparar sua casa, que estava prestes a desabar. Depois, ajudaram a distribuir comida entre algumas famílias que mal tinham o suficiente para sobreviver. Aos poucos, a desconfiança das pessoas começou a diminuir, e Elias percebeu que elas não eram tão diferentes dele. Naquela noite, enquanto descansavam em uma praça no centro da vila, Elias olhou para Ariel. Você sabia que isso ia acontecer, não é? Que eu ia começar a me importar. Ariel sorriu. Eu sabia que, quando você deixasse sua dor para trás, encontraria algo maior para carregar. E isso, Elias, é o que significa viver. Elias ficou em silêncio, olhando para o céu estrelado. Pela primeira vez, sentiu algo que não sentia há muito tempo: paz. Enquanto o céu estrelado iluminava a pequena vila, Elias se deixou perder nos pensamentos. Ele observava as pessoas ao seu redor, agora reunidas ao redor de uma fogueira improvisada. Os rostos antes marcados pela desconfiança agora carregavam uma leveza tímida, como se uma nova esperança estivesse começando a se formar. Ariel estava sentado ao lado de uma das crianças, contando uma história simples, mas cheia de significado. Sua voz suave envolvia todos que o ouviam, trazendo um conforto inexplicável. Elias não podia deixar de notar como aquele homem tinha a capacidade de transformar o ambiente apenas com sua presença. Quando a história terminou, Ariel se levantou e aproximou-se de Elias. Eles caminharam juntos para longe do grupo, até uma pequena colina de onde podiam ver as luzes da fogueira piscando como um farol no escuro. Foi disso que você falava, não é? Perguntou Elias, finalmente quebrando o silêncio. A esperança que eles precisavam. Eu consigo ver agora. Mas ainda não sei se consigo acreditar que há algo maior por trás disso. Ariel sorriu, olhando para o horizonte. Acreditar, Elias, não é algo que acontece de uma vez. É uma jornada, assim como a que você está fazendo agora. Mas você deu o primeiro passo, escolheu se abrir para algo novo. Elias suspirou, cruzando os braços. E se eu falhar? E se eu não conseguir ajudá-los? Eu nem sei o que estou fazendo.
Ariel olhou, seus olhos brilhando com serenidade. Você não precisa saber de tudo. Só precisa dar o próximo passo. O resto será revelado a você no momento certo. Elias balançou a cabeça, ainda cético. Você fala como se fosse tão simples. Não é simples, mas é possível, respondeu Ariel. Você já começou a mudar, Elias. Agora, deixe essa mudança alcançar os outros. Na manhã seguinte, Ariel pediu que Elias o acompanhasse para visitar uma área mais afastada da vila. As ruínas de uma antiga igreja se erguiam ao longe, seus muros de pedra cobertos de musgo e rachaduras. Elias hesitou ao entrar, sentindo uma mistura de reverência e desconforto. Por que estamos aqui? Perguntou ele, olhando ao redor. Ariel caminhou até o altar destruído e se ajoelhou por um momento, em silêncio. Depois, levantou-se e olhou para Elias. Este lugar já foi um refúgio para muitas almas perdidas. Era aqui que as pessoas vinham buscar respostas, consolo, propósito. Agora, é apenas mais uma ruína em meio a tantas outras. Mas isso pode mudar. Elias deu uma risada seca. Não acho que essas paredes possam ser reconstruídas. Parece impossível. Não estou falando das paredes, Elias, respondeu Ariel. Estou falando das pessoas. Assim como esta igreja, muitas delas se sentem quebradas, esquecidas, sem valor. Mas, com o tempo e o cuidado certos, podem ser restauradas. E você tem um papel nessa restauração. Elias ficou em silêncio, olhando para o altar. Ele nunca havia pensado em si mesmo como alguém capaz de ajudar os outros. Durante tanto tempo, sentiu-se consumido por sua própria dor. Mas, de alguma forma, as palavras de Ariel começaram a fazer sentido. E você? Perguntou Elias, virando-se para Ariel. Onde você entra nisso tudo? Ariel sorriu, um sorriso cheio de mistério. Meu papel é guiá-lo até aqui. Mas o que vem depois depende de você. Quando voltaram à vila, Elias percebeu que algo havia mudado em seu coração. Ele não sabia exatamente o que, mas sentia um peso diferente. Não era a mesma dor esmagadora de antes. Era mais como uma responsabilidade. Uma chama acesa que ele não podia ignorar. Naquela noite, enquanto ajudava um grupo de homens a reparar uma das casas da vila, um dos moradores, Rafael, se aproximou. Você parece diferente, comentou ele, enquanto serravam pedaços de madeira. Talvez eu esteja, respondeu Elias, quase sem pensar. Rafael sorriu. É bom ter alguém como você por aqui. Não temos muitas pessoas dispostas a ajudar sem pedir nada em troca. Elias parou por um momento, olhando para Rafael. Eu não sei se sou a pessoa certa para isso. Só estou tentando entender o que fazer. Ninguém sabe exatamente o que fazer no começo, disse Rafael. O importante é tentar. E, pelo que vejo, você está fazendo isso muito bem. As palavras de Rafael ecoaram em sua mente enquanto a noite avançava. Elias percebeu que, mesmo sem entender tudo, algo dentro dele o impelia a continuar. Ele olhou para Ariel, que estava conversando com algumas mulheres mais velhas, e sentiu um misto de gratidão e inquietação. Mais tarde, Elias chamou Ariel para conversar. Você sabia que isso ia acontecer, não é? Que eu ia me envolver, começar a me importar. Ariel assentiu, sorrindo. Eu sabia que, no fundo, você sempre teve o coração de um construtor. Alguém que não apenas trabalha com madeira, mas que também pode reconstruir vidas. Só precisava lembrar disso. Elias cruzou os braços, pensativo. E agora? O que acontece depois? Ariel olhou para ele com um brilho nos olhos. Agora, Elias, você faz o que foi chamado para fazer, ser uma luz no meio da escuridão. E, antes que pergunte, a resposta não está em grandes feitos, mas nas pequenas escolhas diárias. Na maneira como você escolhe amar, ajudar e acreditar. Elias respirou fundo, sentindo o peso daquelas palavras. Ainda tenho dúvidas, Ariel. Ainda não sei se consigo fazer isso. Ariel colocou a mão no ombro de Elias, sua voz cheia de compaixão. Dúvidas fazem parte da jornada, Elias. O que importa é o que você faz apesar delas.
Enquanto Ariel se afastava para ajudar outros moradores, Elias permaneceu em silêncio, olhando para a vila. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez pudesse ser parte de algo maior. Capítulo 6 – O clímax. O vento soprou forte naquela manhã. O céu, antes limpo, agora estava coberto por nuvens carregadas, como se a natureza refletisse a tensão invisível que pairava sobre a vila. Elias sentia algo diferente no ar, um pressentimento que não conseguia ignorar. A vila, que começava a se reconstruir com pequenos gestos de esperança, agora parecia estar à beira de uma escolha definitiva. Ele olhou ao redor e percebeu que os moradores estavam inquietos. Rafael e alguns outros homens estavam reunidos no centro da vila, conversando em tom baixo e tenso. Quando Elias se aproximou, sentiu a tensão no olhar deles. "O que está acontecendo?" perguntou Elias. Rafael suspirou e passou a mão pelo rosto, como se tentasse encontrar as palavras certas. Um grupo de saqueadores foi visto nas redondezas. "Eles estão vindo para cá", disse ele, a voz carregada de preocupação. "Se não fizermos algo, vão levar o pouco que temos." Elias sentiu o coração acelerar. Ele sabia o que isso significava. Nos últimos anos, grupos assim haviam se espalhado por todas as regiões devastadas. Homens sem esperança, sem lei, que sobreviviam às custas dos outros. "E o que vocês pretendem fazer?" perguntou Elias. Um dos homens, Miguel, segurava uma velha espingarda nas mãos. Seu olhar era duro, marcado pela raiva. "O que for necessário. Não podemos permitir que levem o que mal conseguimos reconstruir." Elias olhou para os outros e viu o medo disfarçado de coragem. Ele entendia. Durante muito tempo, sua resposta ao sofrimento também fora raiva. Mas agora, algo dentro dele lhe dizia que esse não era o caminho. Foi então que Ariel apareceu. Ele se aproximou em silêncio, mas sua presença fez todos se voltarem para ele. "Não é assim que resolverão isso", disse Ariel, sua voz firme, mas cheia de paz. Miguel apertou os dentes. "E o que sugere? Que entreguemos tudo de mãos atadas? Que nos deixemos morrer sem lutar?" "Não estou dizendo para não lutarem", respondeu Ariel. "Estou dizendo para lutarem do jeito certo." "E o que seria o jeito certo?" questionou Rafael. Ariel olhou para Elias, como se a resposta estivesse nele. Elias sentiu o peso daquele olhar. Ele não sabia exatamente o que fazer, mas algo dentro dele dizia que não podia permitir que o ódio guiasse aquela decisão. Ele deu um passo à frente e respirou fundo. "Eu conheço a dor de perder tudo. Sei o que é querer lutar contra o mundo para tentar sobreviver", disse Elias. "Mas se escolhermos a violência agora, estaremos nos tornando exatamente o que eles são." "E o que sugere?" "Que conversemos com eles." Miguel zombou. "Sim", respondeu Elias. "Vamos enfrentá-los, mas não com ódio. Com coragem. Se mostrarmos que não somos um alvo fácil, mas também não somos inimigos, talvez possamos evitar um massacre." O silêncio tomou conta do grupo. Alguns pareciam hesitantes, outros céticos. Mas Rafael assentiu lentamente. "Vamos tentar." Mas se não funcionar, ele olhou para Miguel, que ainda segurava a arma. "Então faremos o que for preciso", completou Elias. Pouco depois, a poeira se levantou no horizonte. O grupo de saqueadores se aproximava. Eram cerca de 10 homens, maltrapilhos, mas armados. Os moradores se posicionaram no centro da vila, formando uma barreira, com Elias e Ariel à frente. O líder dos saqueadores desmontou de seu cavalo e caminhou alguns passos à frente. Ele tinha o rosto marcado por cicatrizes e olhos que carregavam uma mistura de arrogância e desespero. "Não queremos problemas", disse ele, a voz áspera. "Apenas o que vocês podem oferecer. Entreguem comida, água e suprimentos, e não faremos mal a ninguém." Elias respirou fundo e deu um passo à frente. "Não podemos fazer isso. Este lugar é tudo o que temos. Se nos tirarem isso, não restará nada." O líder franziu o senho, cruzando os braços. "Então teremos que pegar à força." Elias manteve-se firme. "Vocês não precisam fazer isso.
Sei que estão desesperados, mas há outro caminho. Vocês podem ficar, trabalhar conosco, reconstruir algo ao invés de destruir. Os homens começaram a rir, mas Ariel, que estava ao lado de Elias, permaneceu em silêncio, observando o líder com atenção. Então, ele falou pela primeira vez. Você já teve uma casa, não teve? Já teve uma família. O líder dos saqueadores se virou para ele, surpreso. Do que está falando? Eu vejo nos seus olhos, continuou Ariel. Você não era assim. Foi a dor que o transformou. Mas você ainda pode escolher. Ainda pode decidir quem deseja ser. Por um momento, o homem hesitou. Elias percebeu que havia algo verdadeiro nas palavras de Ariel. O líder não era apenas um monstro sem alma. Ele era alguém que, assim como ele, já havia perdido tudo. O silêncio foi cortado por um dos saqueadores, que sacou uma faca. Isso é uma perda de tempo. Vamos acabar logo com isso. A tensão se intensificou. Miguel, que segurava sua arma, estava pronto para atirar. Elias sentiu seu coração disparar. Mas então, o inesperado aconteceu. O líder ergueu a mão, impedindo qualquer ação. Não, disse ele, olhando para Ariel e Elias. O saqueador que segurava a faca o olhou, indignado. O quê? Você enlouqueceu? O líder virou-se para seu grupo. Estamos fugindo há muito tempo. Destruindo, tomando, matando. Mas e depois? Quando não houver mais nada para saquear? O que restará de nós? Ele se virou para Elias. Se tivermos uma chance de recomeçar, eu quero tentar. Os outros saqueadores ficaram divididos. Alguns protestaram, mas outros pareciam cansados demais para discutir. Elias percebeu que uma escolha estava sendo feita ali, diante de seus olhos. Então, deu um passo à frente e estendeu a mão. Ele procurou por Ariel para agradecer, mas o estranho estava parado na entrada da vila, olhando para o horizonte. Você está indo embora, não está? Perguntou Elias. Ariel sorriu. Minha missão aqui está cumprida. Agora, Elias, a jornada é sua. Elias sentiu um nó na garganta. E se eu errar? Ariel colocou a mão em seu ombro. Você errará. Mas a verdadeira fé não é a ausência de falhas. É seguir em frente, mesmo com elas. Então, com um último sorriso, Ariel começou a caminhar, desaparecendo na noite. Elias ficou ali, olhando para o vazio onde Ariel estivera. Mas, desta vez, ele não sentiu solidão. Sentiu esperança. Capítulo 7 – A transformação. O dia amanheceu com uma leve brisa soprando pela vila. O sol nascente iluminava as casas, os campos e as faces das pessoas que, pela primeira vez em muito tempo, pareciam respirar aliviadas. O confronto que quase destruíra tudo havia se transformado em um novo começo. Os saqueadores que escolheram ficar estavam misturados aos moradores, ajudando a reparar casas e dividir o pouco que havia. Elias observava tudo de longe, sentado sobre uma pilha de tábuas perto da antiga praça. Ele ainda sentia o impacto da partida de Ariel. O estranho havia entrado em sua vida como um mistério e saído como um guia, deixando para trás perguntas que Elias ainda não sabia responder. Mas, mesmo sem entender completamente, ele sabia que algo dentro dele havia mudado. Não acha estranho? A voz de Rafael o tirou de seus pensamentos. O homem se sentou ao lado de Elias, limpando o suor da testa com a manga da camisa. O quê? Perguntou Elias. Que aqueles homens, que ontem estavam prontos para nos matar, agora estão aqui, ajudando a construir. Elias sorriu de canto. Talvez porque tenham percebido que construir é melhor do que destruir. Rafael assentiu. E talvez porque alguém os tenha lembrado disso. Elias olhou para Rafael, que o encarava com um olhar de respeito. Pela primeira vez, ele percebeu que as pessoas ali não o viam mais como um forasteiro ou um homem sem rumo. Ele agora era parte da vila. Parte da esperança que estavam reconstruindo juntos. Os dias seguintes. Os dias se transformaram em semanas, e a vila começou a florescer. Elias se viu cada vez mais envolvido na vida das pessoas.
Ele ajudava a reconstruir casas, ensinava o que sabia sobre carpintaria e até começou a organizar pequenos encontros ao pôr do sol, onde as pessoas compartilhavam histórias, sonhos e aprendizados. Os ex-saqueadores, que no início ainda eram vistos com receio, mostraram que estavam dispostos a mudar. Alguns começaram a trabalhar nos campos, outros ajudavam na segurança da vila. O líder do grupo, que Elias descobriu se chamar Daniel, tornou-se um dos mais dedicados na reconstrução. Acho que nunca trabalhei tanto em toda a minha vida, brincou Daniel, enquanto levantava uma viga de madeira ao lado de Elias. Você se acostuma, respondeu Elias, rindo. Daniel parou por um momento e olhou para Elias com seriedade. Eu queria agradecer. Se não fosse por você e por Ariel, eu não sei onde estaríamos agora. Elias sentiu um aperto no peito ao ouvir o nome de Ariel. Eu só fiz o que precisava ser feito. Daniel assentiu. Às vezes, isso já é o suficiente. Elias olhou ao redor e viu crianças brincando, mulheres lavando roupas no riacho, homens trabalhando juntos. Pela primeira vez desde o começo do caos, ele sentiu que havia algo que valia a pena proteger. Ele sentiu que havia encontrado um lar. O último sinal. Numa noite silenciosa, Elias sentou-se na colina de onde, semanas antes, Ariel lhe mostrará a vila pela primeira vez. Ele olhava para o céu estrelado, sentindo um misto de gratidão e saudade. Foi então que, no meio do vento suave, ouviu uma voz. Você encontrou o que buscava? Elias se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. Ele sorriu. Acho que sim. O vento soprou mais forte, e Elias sentiu um calor em seu peito, como se uma presença invisível estivesse com ele. Ele fechou os olhos e respirou fundo, absorvendo aquele momento. Ele sabia que Ariel não voltaria. Mas também sabia que nunca mais estaria sozinho. Conheça outras historias e comece uma nova aventura.